Josué, capítulo 1. É um texto bastante conhecido de todos nós, mas que é sempre um desafio para nós, todo início de ano. Você está aqui, são 11 horas da noite, não sei qual foi a última vez que você, às 11 horas da noite, esteve na igreja, né? Não sei qual foi a última vez que às 11 horas da noite você estava lá no seu quarto com o joelho dobrado, orando, né? Mas hoje você está aqui. E eu tenho certeza que você não está com sono, está? Lógico que não, né? Como é que nós vamos sentir sono na presença do Senhor, o nosso Deus, né? Como é que nós vamos sentir sono diante daquele que é o nosso único e suficiente Salvador? Quando nós vamos sentir sono louvando o nome do Senhor nosso Deus? Josué capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 ao verso 9, assim como você se encontra mesmo, sentado, mas com muita reverência, prestando bastante atenção. Se você não tem Bíblia, chegue perto do irmão que tem a Bíblia. Se não tem Bíblia, presta atenção na leitura, que o Espírito Santo de Deus já estará falando ao seu coração e à sua vida. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até ao mar grande, para o poente do sol, será vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida, como fui com Moisés, assim eu serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente sê forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer segundo tudo o quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Aleluia. Amados irmãos, estamos aí encerrando um ano e o despontar de um novo ano. Não muda muita coisa, né? Só vai mudar porque depende de cada um de nós, como estamos vivendo e se queremos o novo que Deus tem para nós nos próximos dias ou nos próximos anos. Eu tenho conversado com pessoas e falado de Jesus para essas pessoas, mas muitas delas, quando chega aquele momento de tomar a decisão, tomar atitude de mudança na vida, de compromisso para a vida, aí a pessoa diz assim: pastor, eu vou pensar um pouco, viu? Não sei se eu estou disposto a renunciar tanta coisa na minha vida, eu não sei se eu estou disposto a seguir por esse caminho. Eu já comentei com os irmãos que um irmão que me deixou muito triste foi o Wagner, porque ele era como um filho para mim. E um dia nós estávamos reunidos aqui naquela sala, depois de termos um tempo de conversa e oração, ele falou assim: pastor, senhor, por favor, senhor não ore mais por mim, porque eu não consigo viver em novidade de vida e eu vou embora, eu vou sair para o mundo. E ele saiu, e de vez em quando ele liga para mim que ele está em uma casa de recuperação, lutando para se libertar. Mas isso depende exatamente da pessoa em tomar aquela decisão e permanecer nessa decisão. Assim também, amados irmãos, é conosco. Se nós queremos um ano novo, nós precisamos também de tomar decisões na nossa vida, de ouvir a voz do Senhor nosso Deus e de querer colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Vivemos um ano difícil para muitos, desemprego, outros perderam entes queridos, né? Outros de exaustos, né? Abandonaram a caminhada.
mas nós estamos aqui, eu estou aqui, você está aqui. Então é um momento de gratidão a Deus, porque nós estamos aqui, porque Deus nos deu força para nós estarmos aqui. E nós queremos iniciar um ano novo, amados irmãos, que o Senhor possa continuar nos dando essa direção, essa orientação. Mas para isso você precisa sonhar. Você precisa lembrar das promessas do Senhor nosso Deus. Você já está sonhando com o ano novo? Amém? Já está sonhando com coisas novas para a sua vida? Já está sonhando, com bênçãos grandes para a sua vida? Já está sonhando com aquilo que Deus vai trazer nesse novo ano para a sua vida? Como nós ouvimos aqui, o nosso irmão Silvio, dando testemunho de que ele foi curado, como a Ruth deu testemunho de que ela foi curada, como os irmãos testemunharam aqui daquilo que Deus fez na sua vida durante esse ano. Você está nessa expectativa? Está vivendo nessa expectativa? Quais são os seus sonhos para 2023? Qual o sonho para a sua vida particular, Qual o sonho para o seu casamento, para a sua família? Qual o seu sonho lá para o seu trabalho? Qual o sonho para os seus estudos? Qual o sonho para a sua vida financeira no ano de 2023? Qual o sonho para a sua vida espiritual na obra do Senhor nosso Deus? Agora, chegou a hora de você olhar para esse tempo e de sonhar, e de ouvir a voz do Senhor nosso Deus, de crer nas promessas do Senhor, e viver essas promessas do Senhor na sua vida, para que realmente você possa, como Josué, cruzar o Jordão e vislumbrar que existe promessas de Deus para as nossas vidas, que Deus quer sempre nos conceder das suas bênçãos, mas depende das nossas decisões. Vamos aprender algumas coisas nesse texto aqui. Primeiro, precisamos entender o tempo em que nós estamos vivendo, e ouvir a voz do Senhor. Deus chega para Josué e diz para ele: olha, meu servo Moisés morreu. Moisés era o grande líder, Moisés era o libertador, o legislador, Moisés era o intercessor do povo, mas agora ele está morto. Que momento difícil para o povo, que momento difícil para Josué. Ele perdeu a referência dele, porque Moisés era a referência dele. Ele poderia até dizer: Senhor, mas não dá mais para continuar, sem Moisés não dá. Amados irmãos, essas coisas também eu tenho certeza que aconteceram com os irmãos durante o ano. Em momentos em que os irmãos chegaram e pensaram: olha, eu creio que não dá mais para seguir em frente. As lutas são grandes, os problemas são grandes, nós não estamos resistindo mais. São os problemas familiares que têm nos atingido, os problemas sociais que nós vivemos, A violência que caminha aí do nosso lado, esses dias mesmo, quantos atos de violência que nós ouvimos falar. Quantas pessoas passando necessidade, dificuldades, problema, desemprego. Pessoas preocupadas com o próximo ano, como eles vão viver. Os maiores problemas sociais que nós temos é o tráfico de drogas, que muitas vezes estão lá plantados do lado da nossa casa. E nós não temos onde socorrer, não temos a quem socorrer e pedir: por favor, tira isso daqui, eu estou cansado de ver pessoas sofrendo. Eu não suporto mais ver jovens destruindo as suas próprias vidas aqui na frente da minha casa, mas nós não podemos fazer nada. O desmoronamento, amados irmãos, e a desintegração dos valores da família, que tem investido contra famílias com lobos ferozes, tentando destruir as famílias. E nesses últimos dias, nós temos ouvido sobre os fenômenos naturais que têm influenciado muito na natureza. Nos Estados Unidos, há lugares em que os animais estão sendo congelados vivos por temperaturas muito baixas.
as águas das casas estão congeladas. Tempos difíceis. Aqui nós tivemos chuvas em vários lugares. Jó disse, amados irmãos, o seu tempo, o que eu temia me aconteceu. E muitos estão vivendo isso, o que eu temia está acontecendo. Deus chega e diz para Josué, meu servo Moisés morreu. Certamente que Josué deve ter dito, Senhor, mas onde é que está o corpo dele? Como assim ele morreu? Eu fiquei sabendo que ele tinha subido até o monte e que ele retornaria. Como assim ele morreu? Ele deve ter perguntado. Mas o Senhor disse para ele, olha, Moisés morreu, mas a vida continua. A missão continua. Deus está no controle. Moisés está morto, mas você foi preparado e foi trazido aqui exatamente para dar continuidade a esse ministério, a condução desse povo. Amados, muitas coisas aconteceram, mas nós estamos aqui, Deus preservou a nossa vida, porque é conosco que Ele quer tratar. E a nossa confiança não deve estar em pessoas. Sofremos sim, por mortes, por perdas. Sofremos sim, por causa das lutas, das dificuldades e os problemas. Mas a nossa confiança precisa estar no Senhor, o nosso Deus. A nossa esperança precisa estar no Senhor, o nosso Deus. Porque a nossa vitória não vem dos homens, mas vem do Senhor, o nosso Deus. Deus usa os homens, como usou os homens para trazer a cura para a Ruth, como usou os homens lá no hospital para o nosso irmão Silvio, mas a nossa esperança está em quem? No nosso Deus, porque há momentos em que o homem chega e diz, não tem mais chance nenhuma, não tem mais condições, não tem mais saída, mas Deus tem a última palavra, porque Ele é o Senhor, Deus soberano sobre tudo e sobre todas as coisas, Ele tem a última palavra. E foi isso que ele chegou e disse para Josué, Josué, meu servo morreu, mas você está aqui, e você faz parte desse plano. Quando Jesus, amados irmãos, ressuscitou, Ele chamou os discípulos, e enviou os discípulos para pregar o Evangelho. Ele deu essa missão aos discípulos para dar continuidade à missão que Ele estava realizando. Imagine você que os discípulos se tornaram substitutos de Jesus. A princípio eles ficaram com medo, se acharam incapazes. Mas o Senhor disse, ide por todo mundo e pregar o Evangelho. E esse Evangelho que nós estamos pregando hoje aqui, é o Evangelho que os discípulos pegaram, que Jesus passou para eles e que eles pregaram e chegou até nós hoje. Amém? Esse Deus é o Deus que falou com Josué e disse, olha Josué, agora é com você. E ele deu continuidade, ele atravessou o Jordão, amados irmãos. Ele sempre vem ao nosso encontro, não fique apavorado, não fique preocupado, ele sempre vem ao nosso encontro, nas dificuldades, nos momentos de lutas, para nos dar discernimento, para orientar o nosso coração e a nossa mente, ele continua no controle. Ouça sempre a voz do Senhor na sua vida, não se deixe enganar pelas lutas, pelas dificuldades. Em segundo lugar, Deus tem os seus propósitos, está no controle, mas é necessário que você se disponha, é necessário que eu dê o passo, é necessário que eu creia, é necessário que eu ouça a sua voz. Olha o que ele diz lá para Josué, Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, Josué. Nós estamos iniciando um novo ano, estamos esperando talvez que venha de alguém, e que surja alguém para nos ajudar, e que seja alguém que possa nos auxiliar, mas o Senhor não está falando com outra pessoa, o Senhor está falando com você. Dispõe-te para este novo ano, e dispõe-te agora, faça um compromisso com o Senhor hoje, de você ter uma caminhada diferente no ano que vem. Faça um compromisso com o Senhor hoje, de servir o Senhor no ano que vem. Faça um compromisso com o Senhor hoje, de colocar a sua vida no altar do Senhor, para fazer a vontade do Senhor, o nosso Deus. Josué estava no deserto,
Mas não era ali que ele deveria permanecer. Havia a Canaã que estava por chegar, e ele precisava se dispor para ir ao encontro dessa Canaã. O novo ano está chegando, há grandes propostas para o ano que vem, mas se você continuar do jeito que você está e onde você está, nada vai acontecer. Mas se você dispor a essa caminhada de ir ao encontro da Canaã prometida, de se dispor a ir ao encontro daquilo que Deus tem preparado para você, o impossível vai acontecer. Para Deus as coisas estão muito claras, nós é que temos dúvidas, nós é que temos dificuldades de compreender, mas o Senhor pode realizar o seu sonho para o ano que vem, amém? O Senhor pode realizar o seu sonho para o ano que vem. Eu não sei qual é, mas glórias a Deus, porque você tem um sonho, e você precisa se dispor para que esse sonho aconteça na sua vida. Este ano pode ser o ano do Senhor na sua vida, o ano da sua conquista individual, o ano da sua conquista familiar, o ano da sua vitória financeira, da sua vitória espiritual, quando você vai sentir realmente aquela pessoa que você sempre sonhou ser, uma pessoa de comunhão com o Senhor nosso Deus, uma pessoa como Abraão, que foi conhecido como amigo de Deus, amém? Aquilo que parecia impossível para Josué, para Deus estava bem claro, porque ele já tinha preparado o coração de Josué para aquilo. Quando nós abraçamos, amados irmãos, o projeto de Deus, os sonhos deixam de ser medíocres, pequenos, né? Nós precisamos sonhar com coisas grandes, estabelecer alvos grandes para a nossa vida, termos grandes anseios, não porque nós queremos ganhar este mundo, mas porque nós queremos mostrar que nós temos um Deus que é soberano sobre tudo e sobre todas as coisas, e precisamos sonhar como servos de Deus, e precisamos sonhar como igreja de Cristo Jesus. Quem não sonha é porque está morto, ou porque está morrendo, mas nós estamos mais vivos do que nunca, então nós precisamos sonhar como servos, como servas, como igreja de Cristo. Essa semana nós estávamos aqui reunidos com os irmãos no conselho, e nós estávamos aqui sonhando, e sonhando um sonho muito grande, um sonho muito exagerado, né? Nós estamos conversando que nós não temos mais espaço para a escola dominical, nós não temos mais espaço para o ministério infantil, nós estamos precisando de espaço, então nós precisamos construir, e nós estamos como conselho sonhando em construir um salão social ali no estacionamento, 7 salas de escola dominical com capacidade para 20 pessoas cada uma, 3 salas ali na frente para alugar. São sonhos que nós sonhamos como igreja. Aí você vai dizer, mas e o dinheiro? Nós não temos o dinheiro, né? Mas nós temos os irmãos para sonhar, para crer, para confiar no Senhor, e para saber que Deus vai prover tudo isso para nós, porque é a igreja dele, é o povo dele que precisa para louvar, exaltar e glorificar o seu nome, e ter um espaço gostoso para se reunir. Esse é o sonho, nós precisamos sonhar, amados irmãos. Eu espero que você faça parte desse sonho para iniciarmos aí o ano que vem. E quem sabe se até no meio do ano que vem esteja pronto, e nós possamos estar nos reunindo num outro local e tendo um espaço maior para salão social. Nós fazemos eventos aqui no salão social e não cabe todo mundo, sempre é muito apertadinho. Nós precisamos de sonhar, e esse é o sonho da igreja, amados irmãos. Na vida nós precisamos sonhar, mas precisamos ter disposição para ouvirmos a voz do Senhor e para seguirmos a orientação do Senhor, e aprender que todas as coisas que nós fazemos e aquilo que nós vivemos, não existe ensaio. Deus não ensaia alguma coisa com a gente para que dê certo. Deus vem e faz. Precisamos fazer todas as coisas, por isso, com excelência, com toda a nossa força, com toda a nossa vontade, com todo o desejo do nosso coração. Josué conhecia isso, porque quando o povo entrou naquele vale, e passou entre aquelas 2 montanhas, e chegou de frente do mar, e eles estavam ali na frente do mar, de um lado montanha, do outro lado montanha, e atrás dele estava o exército de Faraó. E o Senhor olhou para Moisés e disse, Moisés, manda o povo marchar. O povo obedeceu,
e o mar se abriu, e eles passaram a pés secos. Você precisa crer, você precisa confiar, você precisa saber que você tem um Deus que abre o mar para o seu povo passar, que você tem um Deus que ouve o seu clamor, que ouve a sua oração, e que para Ele você é um filho amado, você é a menina dos seus olhos, você é um servo dEle, e Ele quer que você seja uma pessoa abençoada, seja uma pessoa próspera, seja uma pessoa que serve a Ele com toda a sua vida, com todo o seu ser, que se alegra em servir a Ele, mas para isso você precisa ouvir e se dispor a realizar essa grande obra que Deus tem para realizar na sua vida. Ouça a voz do Senhor, se disponha. Em terceiro lugar, Deus é que sabe o que Ele tem para nós. Às vezes nós estamos lutando por uma coisa, mas Ele tem algo melhor. Ele tem algo maior. Lá a partir do verso de número 4, né, do verso de número 3 em diante, Ele fala do que Ele tem para o povo de Israel. Ele diz, é um lugar onde você pisar a planta de seus pés, isso aí vai ser tudo de vocês. Amados, por que o Senhor estava dando a Josué? Porque tudo pertence ao Senhor, tudo é do Senhor. Eu sou do Senhor, você é do Senhor, seus bens são do Senhor, o nosso Deus, e tudo que os seus olhos contemplam pertence ao Senhor, o nosso Deus. Não temos nada que seja simplesmente do nosso esforço, mas o que nós temos é fruto das bênçãos do Senhor. Um dos nomes de Deus no Antigo Testamento é Jeová Jirê, porque Ele é o Deus de todas as providências. Ele é o Deus que vem ao nosso encontro para trazer as suas bênçãos sobre nós. Paulo diz que o meu Deus, segundo a riqueza da sua graça, há de suprir cada uma das nossas necessidades. O servo de Deus não vai passar necessidade, porque Deus cuida do seu servo. Você sabe para o que o Senhor te chamou para fazer? Você sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida? Lá na sua família, qual é o propósito de Deus lá na sua família? Qual é o propósito de Deus na sua vida em particular, lá no seu trabalho? Qual é o propósito de Deus na sua vida aqui na igreja? Você sabe qual é a visão que Deus tem a seu respeito? Você precisa descobrir isso. Você precisa descobrir isso para estar no centro da vontade de Deus, dizer, Senhor, eu estou aqui. O servo de Deus é a pessoa mais resolvida neste mundo, ele não tem dúvida a respeito de nada, porque ele sabe o Deus que ele serve e o que Deus quer que ele faça. Qual é a paixão da sua vida? O que é que bate forte no teu coração e que você diz, isso eu quero para a minha vida, eu quero alcançar isto para a minha vida? É isso que Deus quer também para a sua vida? Eu creio que seja isso. Se você tem orado, é isso. Creia. Há um chamado de Deus para você. Deus não te trouxe aqui por acaso. Deus não tem colocado você no seu reino por acaso. Há uma obra a ser feita. E Ele quer fazer por intermédio da sua vida, na sua família, no seu trabalho, na sociedade e aqui na igreja. Amém? Glórias a Deus por isso, porque Ele é o dono de tudo. Ele é que conduz. Amados, e o Senhor, o Lucas até citou isso aqui, que o Senhor fez uma promessa da presença dEle na vida de Josué. Ai, que gostoso, né? Os homens fazem promessas e não podem cumprir, mas Deus, Ele cumpre todas as suas promessas. Amém? Amém. Quando eu fui ser pastor, lá na igreja de Fartura, eu acho que até comentei alguma vez com os irmãos, e tinha um irmãozinho lá que era presbítero, ele falou, pastor Gilmar, o senhor veio aqui num tempo difícil para essa igreja. Eu falei assim, eu sei que eu venho num tempo difícil, mas o senhor pode contar comigo, que eu vou ficar segurando aí na cinta do senhor, e se o senhor for arrebatado, eu vou junto. Glórias a Deus por isso, né? Mas o primeiro problema que surgiu na vida da igreja, ele desapareceu da igreja. Ele desapareceu da igreja. Passou um tempo, uma semana, 2 semanas, 15 dias, um mês. Falei, cadê o meu irmão? Eu fui atrás dele. Ele tinha um sítio. Ele estava lá em cima do morro fazendo cerca. Numa terra dura, numa pedreira terrível. Eu falei para ele, foi para isso aqui que Deus te chamou? Foi para isso aqui que Deus te chamou? É para isso que Deus, é o propósito de Deus para a sua vida, que você venha fazer buraco aqui? E ele voltou.
para servir ao Senhor e para ser abençoado e ter a bênção de Deus sobre a sua vida e ver a bênção do Senhor sobre a sua família. E Jesus disse para os seus discípulos: "Eis que estou convosco todos os dias." Deus está conosco todos os dias. Pode ser que você se sinta abandonado por um irmão, por outro irmão. Eu era tão próximo daquele irmão, eu era tão próximo daquela família, mas hoje eu não sou mais próximo daquela família, eu não sei o que aconteceu. Mas você tem que saber o seguinte, que os homens podem te abandonar, que pessoas podem te abandonar. A Bíblia diz que os meus pais, se os meus irmãos, os meus amigos me abandonarem, Deus me acolherá. Deus me acolherá. Deus fez a promessa para Josué e Jesus fez essa promessa: eu não te deixarei nem te desampararei. Que você tenha essa confiança e a certeza durante este ano de 2023. Diante de todos os seus sonhos, seus projetos, creia, o Senhor está no seu projeto. O Senhor caminha com você no seu projeto de vida. O Senhor caminha com você no seu projeto de vida para servir a Ele aqui na igreja. E o Senhor quer que você seja essa pessoa que está à frente, servindo ao Senhor, ouvindo ao Senhor, obedecendo ao Senhor. E o que o Senhor requer de Josué é que ele tenha coragem e bom ânimo. Deus nos quer sempre animados. Deus não quer nenhum servo dele triste, né, chateado, angustiado, né? Deus quer que os seus servos estejam sempre animados, encorajados. Paulo diz, através da carta de Timóteo, que o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de amor, de poder e de moderação. Então o Senhor nos quer ver na força do seu poder, do seu espírito. Deus falou 3 vezes nesse texto: ser forte e corajoso, e é com você que Ele está falando nessa noite. Vamos adentrar 2023, seja forte, seja corajoso, não tenha medo de nada e nem de ninguém, porque o Senhor, nosso Deus, está sempre com você. Mas toma cuidado, porque o desânimo é contagioso. Se você ficar perto de uma pessoa que está desanimada, é perigoso ela te contagiar. Então foge do desânimo, foge daqueles que estão desanimados e anima aqueles que estão perto de você, em nome de Jesus. Porque olha só o que aconteceu. Josué conhecia muito bem isso aqui. Eles foram visitar a terra em 12. Os 10 será, mas lá é perigoso, tem gigante na terra, nós somos como gafanhotos. Mas Josué e Calebe olhou para a multidão e disse: não, nós vamos subir, porque Deus nos deu essa terra. É assim que você precisa se comportar. Deus nos concedeu, e Ele é o Deus que nos abençoa neste novo ano. Deus nos concedeu, é promessa do Senhor. Não deixe nenhum desanimado falar para você: mas não vai dar certo. Olha, nós já tentamos 1, 2, 3, não deu certo. Olha, não entre no desanimado. 2 milhões de pessoas morreram no deserto por causa do desânimo daqueles 10. Por causa da falta de ânimo, por causa da falta de fé daqueles 10. Não deixem que pessoas estejam morrendo por causa do desânimo. Seja você alguém de coragem e de ânimo para este novo ano, para estar ajudando aquele que está caído, levantando aquele que está desanimado e colocando ânimo, vigor e fé nesse coração. Amém? Então, não vamos ter ninguém desanimado durante esse ano agora. Certo, Larissa? Eu, pastor? Você mesmo. Calebe tinha 85 anos e falou assim: eu estou pronto para ir para a batalha e voltar dela. Então, segue em frente. Creia numa coisa: quem confia no Senhor vai correr risco. Vai passar por batalhas. Quem crê no Senhor vence Golias. Quem crê no Senhor derruba a muralha de Jericó. Quem crê no Senhor traz as bênçãos dos céus para a terra. Quem crê no Senhor é animado pelo Senhor. Os irmãos se lembram de Davi lá em Ziclague? Quando o inimigo veio e eles tinham ido para a batalha, o inimigo veio e pegou todas as mulheres, as crianças e tudo que eles tinham e levou embora? Quando Davi chega com os soldados, com os guerreiros, eles queriam apedrejar Davi. Olha, Davi, o que nos sucedeu.
Davi foi para a presença do Senhor nosso Deus e orou ao Senhor. E o Senhor reanimou a Davi. E ele foi, pegou os seus soldados, foi lá no inimigo, pegou tudo o que era dele e trouxe de volta para a sua terra. Deus o animou. Que você possa estar nesse ânimo no Senhor durante esse ano. E que nada nem ninguém possa roubar essa alegria, esse ânimo do seu coração. Amados, Hernandes Dias Lopes diz que o ânimo é gerado, né, quando nós confiamos na promessa do Senhor nosso Deus, no verso 6. Né? Quando nós confiamos nas promessas do Senhor, nós nos animamos. Por isso nós precisamos de estar sempre lendo a palavra do Senhor nosso Deus. Também o ânimo é produzido através do agir de acordo com a vontade de Deus. Não vá pela sua vontade, não vá pela sua confiança. Golias foi pela sua vontade, Davi foi pela vontade de Deus. O ânimo também é produzido em nós quando nós temos consciência de que Deus está conosco. Deus está com você? Amém, glórias a Deus. Então você pode estar animado. Amados, eu quero deixar aqui uma última palavra para você, que são 3 coisas que o Senhor falou para Josué, que ele deveria colocar em prática. Versículo 8, medita neste livro. Você tem um livro aí? Amém? Então, medita nesse livro. Segunda coisa, faz o que está escrito nesse livro, pratica o que está escrito nesse livro. Não adianta você ler se você não praticar. Em terceiro lugar, fala desse livro para as pessoas. Fala desse livro para as pessoas. E o resultado, o Senhor diz que é sucesso, que é prosperidade. Nesse tempo em que nós estamos vivendo, amados irmãos, tanta tecnologia, né? Tantas pessoas falando do Evangelho, pregando o Evangelho de tantas maneiras, mas como as pessoas são rasas de conhecimento da Bíblia, nesse tempo nós estamos vendo. Como as pessoas leem pouco a Bíblia. Tem um escritor que escreveu muitos livros. E uma vez ele estava pregando e ele disse, olha, eu sei que vocês gostam de ler os meus livros, porque ele escreveu muitos livros, que vendia muito. E disse, mas se você estiver lendo os meus livros mais do que a Bíblia, parem de ler os meus livros e leia a Bíblia. Nós muitas vezes temos ouvido muitas pregações, mas a pregação muitas vezes é da voz do homem. Você precisa ouvir mais de perto a voz de Deus falando ao seu coração e à sua vida. Amém? E eu concluo aqui com o Senhor falando então com Josué, né? Olha, pode ter acontecido coisa terrível, mas disponha você para que as coisas aconteçam através de você, tá bom? As coisas vão acontecer através de você, não vai ser através de outra pessoa, é você, tá bom? Glórias a Deus por isso. Então fique firme, porque Deus é dono de todas as coisas e Ele honra aqueles que Ele quer honrar, e você é essa pessoa. Ele diz assim, ó, ninguém vai poder te resistir, seja forte, seja corajoso. Quando chegar um desanimado, você anima aquela pessoa que está perto de você. Se ele continuar desanimado, você fala assim, ó, dá licença que eu vou sair daqui, porque eu não posso caminhar com desanimado, né? Seja forte, seja corajoso, né? Creia, o Senhor está com você todos os dias, em todos os momentos, amém? E Ele cuida da sua vida, mas você precisa se alimentar da palavra. Feche teus olhos. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, nós estamos aqui, Senhor, na Tua casa nesta noite, cultuando, louvando, exaltando, glorificando o Teu nome, ouvindo, ó Deus, a Tua palavra, Senhor, e vendo, ó Deus, as horas passarem rapidamente, Senhor, e 2022 está indo embora, 2023 está chegando, e nós queremos, ó Deus, que o Senhor ilumine as nossas mentes e os nossos corações, Pai, porque nós queremos, ó Deus, encher o nosso peito, Senhor, de novas esperanças, Senhor, de novos sonhos, Senhor, meu Deus, de coisas grandes, Senhor, meu Deus, que exalta e glorifica o Teu nome, Senhor, e mostra, Senhor, meu Deus, o Teu poder e a Tua
nação sobre a face da terra, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, temos desafios, Senhor, em relação à nossa igreja, temos desafio, ó Deus, em relação a nós mesmos, temos desafios, ó Deus, em relação à nossa família, temos desafio, ó Deus, em relação ao nosso trabalho, e nós queremos, ó Deus, que o Senhor estenda a sua mão, Senhor, e nos use, Senhor, como o Senhor usou Josué, Pai, e que nós sejamos, ó Deus, esse instrumento do Senhor na vida de muitos, para conduzi-los, ó Deus, às tuas bênçãos, e para levá-los, ó Deus, a conhecer os seus propósitos, Senhor, e para conhecer, ó Deus, as bênçãos que estão debaixo da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia, e as bênçãos espirituais que o Senhor nos concede nesta vida, e as bênçãos espirituais que o Senhor tem nos lugares celestiais para nós, em Cristo Jesus nós oramos, Pai, aleluia, amém, Jesus, amém.